A resposta que você deu para o Malafaia representou muitas pessoas. Muitas pessoas gostariam de falar aquilo para o Malafaia. Porém, algumas pessoas criticaram o termo que você foi usado, por mais que tenha sido naquele momento de emoção e tal, mas não por discordar da sua opinião, e sim por ser um termo para algumas pessoas. Chulo. Chulo, algumas pessoas levaram como machista ou homofóbico, por uma questão de desconstrução que a gente tem visto. Ser homofóbico falar o Malafaia seria meio caricato. Sim, não tem cabimento. Ele não é uma figura alvo desse tipo de preconceito. Qual a sua opinião, se você realmente acha que... Deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. Aquela foi uma resposta dada na emoção do momento. Sim. Certo? Eu estava fazendo meu trabalho, um comentário sobre intolerância religiosa, que não teve foco em ninguém. Eu estava fazendo uma conclamação genérica para que os líderes religiosos se pronunciassem de forma clara em relação ao episódio ocorrido com uma menina de 11 anos que foi apedrejada no Rio de Janeiro, saindo de um centro de candomblé. Um grande absurdo. Eu estava dizendo o seguinte, que a gente tem que matar a intolerância religiosa no nascedouro. E que aquele episódio, atingindo uma criança daquela forma tão brutal, era uma oportunidade importante, emblemática, simbólica, para que as lideranças religiosas dessem uma voz, uma palavra de ordem categórica contra a intolerância religiosa. Dirigi isso a todas as lideranças religiosas de todas as nominações, de todas as igrejas. E fiz uma conclamação específica aos líderes evangélicos, por ser óbvio, por ser evidente, que é do seio evangélico que tem vindo mais manifestações de conflito com as religiões afro-brasileiras. Ponto. Era nesses termos que eu estava colocando a minha crítica. Uma produtora do programa, enquanto eu estava ainda discutindo esse tema, me mostrou posts do Malafaia no Twitter dele, em que ele me chamava de asno, de falastrão, que só falava asneira, e te desafio para um debate, uma coisa completamente estapafúrdia, agressiva, violenta, de um cara cujo nome eu nunca citei. Não sei qual é a igreja dele. Se doeu, né? Não sei qual é a dele, não sei. Também então, eu reagi ali no calor de uma discussão na qual as ofensas partiram dele. Sim. Então, não me coloquei limites na linguagem para reagir. Se eu estivesse numa discussão com ele, ou com qualquer outro, em outros termos, outros seriam os termos que eu usaria. Ainda que tendo usado aqueles, tenha causado uma grande comoção a favor e contra. Virou um mito. Pois é. Então, é evidente que eu tenho mais apetrechos para uma discussão a respeito do tema do que recorrer a expressões daquele tipo. Mas o fiz, insisto, agredido antes. Então, fora daquele contexto, fora daquela circunstância, fora daquele ambiente, fora daquela provocação, é óbvio que eu não faria da forma que fiz, não teria sentido. Um cara passa por você, te dá bom dia, você vai tomar no cu. Você não falaria isso. Por quê? Porque não é a forma como se reage a um cumprimento. Aliás, podia falar vai tomar no cu? Claro, pode falar tudo, aqui é a internet. Tá bom. Falar qualquer coisa. Mas entendeu? Então, não é o caso. Ali foi como se tivéssemos partido para uma briga de rua. Quem determinou os termos foi o meu antagonista. E eu tenho um princípio. Eu não deixo que meu agressor escolha as armas com que vou revidar a agressão. Você pode me agredir ou pode não me agredir. Em decidindo me agredir, você não vai dizer, eu estou te agredindo e você só vai falar comigo em tais termos. Esquece, porque não é esse o sangue que eu carrego nas veias. Então, mas quero reconhecer aqui de maneira muito clara que aquilo se deu naquele contexto por estas circunstâncias. Em circunstâncias outras, se ele tivesse feito um post dizendo discordo da opinião do Ricardo Boechat, acho que ele está sendo tendencioso, eu teria muito provavelmente dizer, o pastor Malafaia está dizendo aqui que eu estou sendo tendencioso, eu gostaria de saber onde. Eu ia puxar a discussão. Nesse debater tom. De forma saudável. É por aí, será saudável ou doente, mas eu ia por aí. Ia tentar. O que eu quero acrescentar a isso? Algumas pequenas coisas. A primeira, eu não nasci para ser o anti-Malafaia. Eu tenho outras aspirações na minha vida. Né? Segundo, dizer a todos que me escreveram solidarizando-se comigo, já que
pastor disse que ia me engolir, que ia falar com meu patrão e tal, agradecer a eles pelos milhões de manifestações que me chegaram me apoiando. Aqueles que escreveram, e foram muitos também me criticando, eu quero pedir desculpas a um grupo específico, que foi aquele que, como você citou, se ofendeu com a minha linguagem. Muitos estavam com filhos no carro e tal. Não era a minha intenção, não teria sido a minha intenção, se um momento fosse outro, absolutamente ofender ou afrontar, ferir a suscetibilidade dos ouvintes, dos espectadores. E, finalmente, dizer o seguinte: me surpreendeu muito, porque eu nunca tinha tido essa percepção tão próxima de mim, o quanto os ânimos estão acirrados nesse terreno. Sim. Coisa que me causou uma impressão, uma apreensão, para não dizer uma impressão negativa. Sim. Há personagens nesse ambiente que estão investindo nisso, nessa exacerbação dos ânimos e dos sentimentos. Eu não sou um deles. Sim. Tanto que tomei um baita de um susto com a dimensão que essa coisa tomou. E a esses que estão investindo nisso, eu gostaria de dizer o seguinte: não invistam. Não façam isso, não. Não se valham das suas posições para jogar um jogo que é um jogo sobre o qual ninguém tem controle quando começa a ser jogado. Em relação à intolerância religiosa, continuam acontecendo atos. Depois do caso dessa menina, mais casos aconteceram, menos emblemáticos. Antes desse caso, muitos aconteceram. Há pregadores fazendo discurso explícito, estimulando hostilidades entre religiões. Já vimos posts, milhares de É uma coisa assombrosa. Sim. E eu acho que esse é um mal que tem que ser cortado na raiz. Sem dúvida. E quem tem responsabilidade de fazer isso é quem tem voz, é quem tem liderança, é quem tem ascendência sobre o rebanho. Todos temos responsabilidade de cuidar disso, mas quem tem mais responsabilidade é quem tem ascendência sobre o rebanho. Então, quero registrar minha surpresa com a exacerbação dos ânimos e dizer o seguinte: isso está sendo fomentado por quem tem responsabilidade de não fomentar. Sim. Isso está sendo fomentado por quem tem responsabilidade de levar um outro discurso para as pessoas. E é nesse sentido que eu acho que eu estou muito a cavaleiro, porque eu sou ateu, eu não tenho uma religião, mas não tenho absolutamente nenhum sentimento de hostilidade com religião nenhuma. Sou capaz de me emocionar diante da Pietà, ouço música sacra e me sinto levado a uma outra dimensão. Casei-me com um pastor luterano, sou casado com uma luterana, minhas filhas são batizadas na igreja luterana. Portanto, se eu fosse um desses fóbicos, extremista, eu estaria babando e não estaria dizendo essas coisas. Vou aqui cometer aqui uma inconfidência que eu até não gostaria, mas vou fazer para materializar o que eu estou dizendo. Contribuo com a igreja luterana de Ipanema, já, enfim, participei de esforços feitos ali em benefício da comunidade pobre que tem perto da igreja, do Pavãozinho. Então, não sou uma pessoa para quem possa se apontar o dedo e dizer: lá vai um cara que está estimulando o ódio religioso. Muito pelo contrário. Agora, tenho o verdadeiro pavor das teocracias, tenho o verdadeiro pavor da intolerância religiosa. A intolerância religiosa, ao longo da história da humanidade, só fez barbaridade, só produziu carnificinas, e ainda hoje é assim. Embora tudo isso que a gente vê no Oriente Médio tenha um fundo econômico, geopolítico, estratégico, mas o grande combustível que alimenta aquelas cenas de selvageria diárias que a gente vê é a intolerância religiosa. É o discurso de estar falando em nome de algum Deus melhor que o Deus do vizinho. É isso.